Livre. No comando de si mesmo. Talvez morando sozinho. Beijando ou não beijando quem desejar. Dirigindo por aí. Experimentando todas as sensações que a vida apresenta de maneira intensa. Fazer 18 anos parece ser o passaporte para a liberdade. Fiz 18 agora, eu sou o senhor maturidade, eu sou responsável por tudo. Não, porque eu não me considero responsável por nada, eu não sou. Se eu morar sozinho, eu boto fogo na casa, basicamente. Então, não é o que você tem 18, você tem que ser responsável. Você tem 18, você só é considerado um maior de idade. Você pensa um pouco nisso, né? Nesse tipo de liberdade, mas em relação a tudo mesmo, sabe? O que você, tipo, o que eu não esperava mesmo é essa falta de tempo, né? Eu posso dizer que eu não tive essa fase muito normal, porque, tipo, eu não tinha expectativa de tirar carteira ou de ter mais liberdade de poder sair à noite. Eu tava mais focado, assim, no que eu queria fazer de faculdade. Porque eu gosto muito de estudar e eu sempre foquei nisso. Aí eu tive muito tempo mais para escolher que faculdade que eu ia querer fazer, como, o que ia ser. Daí dava uma expectativa maior nesse ponto. Bom, liberdade a gente pensa como um voo, né? E nesse voo a gente não encontra nenhuma barreira no caminho, porque no princípio tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Só que quando a gente começa realmente o voo, a gente percebe que tem umas subidas mais pesadas que vão chegando. Nem sempre é uma subida, justamente a gente precisa descer um pouquinho. E essas barreiras a gente não imagina quando a gente planeja. A gente só vê realmente na prática. Foi aos 18 anos que Ed Adam começou a planejar sua saída de casa. De família militar, o jovem morava na Bahia, mas sonhava em continuar a Universidade de Publicidade e Propaganda em Campo Grande, onde pelas ondas da internet se relacionava com o campograndense. Então, é o primeiro momento, né, quando a gente tem aquela transição de sair do ensino médio e ir para o ensino superior. Já não tem monitores nos corredores, vendo como é que é o seu comportamento, já não tem aquela obrigação de usar um uniforme todos os dias, então já tem esse primeiro contato com a liberdade, né? E aí já tem essa transição do Ed do ensino médio pro Ed da faculdade. Além do fato de que eu estava em um relacionamento por internet aqui em Campo Grande, eu também participei de um workshop lá em Salvador, onde falaram das oportunidades de crescimento de cada área no Brasil, né? E foi me apresentado aqui como é que era o crescimento da área de publicidade aqui em Campo Grande, que é uma cidade nova, uma capital nova, né, em desenvolvimento, e que era uma das cidades que mais devia ter um olhar especial, né, que era uma área em crescimento. Então aliei o útil ao agradável, né, e falei, vou para Campo Grande. Foi difícil. Foi difícil, porque eles olhavam pra mim e falavam, você não tem por que sair de casa, você não tá passando fome? Mas para sair de casa foi bem difícil, porque eles não queriam deixar de jeito nenhum. Eles falavam, não, você tem tudo o que você precisa em casa, tá na sua faculdade, tá perto da gente, não tem por que ir embora. Só que... E aí eu ficava insistindo, né, no plano que pra mim era real na minha cabeça, e queria executar ele de qualquer jeito. Mas a partir do momento que eles perceberam que já se tratava da vida do Ed, e que ia influenciar na vida profissional do Ed, e que não mais era como aquele filho que vive o reflexo da vida dos pais, né? Daí foi quando eles perceberam que seria melhor pra mim. Foi um ano de adaptações, onde Ed descobriu a solidão. Todo mundo fala que a parte boa de morar sozinho é aquela parte que você vai justamente chegar em casa e não vai ter ninguém cobrando você, né? Como é que vai ser o dia, porque é essa hora que você tá em casa. Só que já quando eu morava com meus pais eu não tinha essa cobrança. Então pra mim isso não fez falta. Agora fala, a parte boa de morar sozinho, você tem aquela liberdade, você pode fazer o que você quiser. Só que quando você não tá bem, você não tá se sentindo bem, você não consegue, vamos dizer assim, sair curtindo a sua vida sozinho, né? Então pra mim eu precisava de alguém ali comigo, em casa, porque justamente eu não tava vivendo numa casa. Aliás, perdão, eu não tava vivendo num lar, eu tava vivendo somente numa casa. Agora, Ed voltou a dividir o quarto com um irmão de 11 anos e a conviver com sua família, que se mudou para a capital de Mato Grosso do Sul.
o conceito de liberdade tem outras nuances. Eu não deixei de ter liberdade morando com os meus pais, porque antes eu já tinha essa liberdade. É que a gente tem uma visão, quando a gente está morando com a nossa família, que morando sozinho a gente vai conseguir administrar nossa vida toda, que vai ser tudo dependendo só da gente e que a gente vai poder curtir bem mais e que até varrer a casa, que é uma coisa que a gente odeia fazer, vai ser mais interessante porque vai ser a nossa casa. Só que na prática não tem nenhuma mágica acontecendo no momento. É uma simples casa com só uma pessoa morando. As palavras liberdade, soberania, autonomia são todas usadas como sinônimo e de maneira equivocada. Eu quero liberdade. Tá, onde que termina a tua liberdade? Onde começa a minha? Eu vivo em sociedade. Homo homini lupus. O homem é o lobo do próprio homem. Thomas Hobbes. Aí, como em estado natural, nós temos a tendência de nos devorarmos mutuamente, nós estabelecemos um contrato para que eu não te devore e seja devorado por outro. Nós temos que viver em sociedade. E essa sociedade tem regras. Senão eu vou fazer igual o Tigão. Vou subir a montanha e dar tiro em todo mundo. Então, que liberdade é essa? De ficar sem roupa dentro do meu quarto com a porta fechada. Pronto. Mas se alguém bater na porta, eu vou ter que vestir roupa. Ao abrir os olhos, de repente 18. Sonhada, desejada, esperada, essa idade parece num piscar de olhos ser o passaporte para a felicidade. Mas quando os olhos estão bem abertos, a gente percebe que a realidade domina o sonho. E ser livre exige demandas que eu posso ainda não estar apta a cumprir. Ter certeza que se está maduro para viver a própria sexualidade, por exemplo, é um dilema para alguns jovens de 18 anos. Não, eu nunca pensei que eu tinha que esperar aos 18 anos. Mas eu pensava que eu tinha que esperar a oportunidade certa, entendeu? Eu não acho que isso tem que ser algo que você faz com qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que você confie. Tipo, coincidentemente, surgiu essa pessoa quando eu tinha acabado de fazer 18, tipo assim, quando eu fiz 18 anos eu já estava com essa pessoa. E aconteceu justamente no mês que eu fiz 18 anos, mas não foi algo programado, foi totalmente natural, porque a gente já tinha um relacionamento de 7 ou 8 meses, eu confiava nele, então acho que era a hora, entendeu? Não, na verdade, eu me senti um pouco mal ainda por causa da minha religião, entendeu? Não por eu ter... Pra mim, o problema não era ter 18 anos. Pra mim, era mais relacionado à minha religião mesmo. Tipo assim, até hoje, sinceramente, eu me sinto um pouco mal. Tipo, quando eu vou na missa, muitas vezes eu penso em não comungar, muitas vezes eu não comungo porque isso é um pecado, mas por outro lado eu também paro pra pensar que tem muitos outros pecados que a gente comete involuntariamente e tá ali comungando. Então, minha primeira relação sexual foi literalmente aos 18 anos. E eu sempre fui meio pragmática. Quando eu quero alguma coisa e organizo alguma coisa, tem que ser literalmente da forma com que eu pensei. Então, eu perdi minha virgindade no dia do meu aniversário de 18 anos. Então, estava tudo muito organizado, eu estava muito segura do que eu estava fazendo, porque eu já tinha pensado no que podia dar errado, no que podia dar certo, então eu tinha, assim, várias linhas de ações, então eu estava bem tranquila. Assim, no dia do meu aniversário, eu já morava nessa casa e eu tinha um namorado, sim, na época. E a gente já estava junto há um certo tempo e ele sempre foi muito fofo comigo, então foi uma tranquilidade que já me deu, mas
Quando eu falo assim que eu pensei em tudo, eu já pensei em tirar as gurias que moravam comigo lá na República para eu poder ter uma certa privacidade. Já pensei nos preservativos, já pensei aonde que ia ficar o colchão, que não dava para ser na beliche, porque era uma beliche no quarto, né, ia fazer barulho, esse tipo de coisa. Então, assim, eu já tinha esquematizado algumas coisas. Então, não foi estressante, não. Não foi bom, porque a primeira vez eu acho que não é boa para ninguém. Mas não foi estressante, não. Já tinha. Mas eu estava determinada que tinha que ser com 18 anos, porque a minha família é muito tradicional. Então eu tinha naquela época na minha cabeça que se eu começasse a minha sexualidade, se eu perdesse a virgindade a partir dos 18 anos, não ia chocar tanto a minha mãe e o meu pai, até porque sempre me preocupou, você fazer sexo, você é bom, é excelente, mas você pode ter alguns problemas, você pode acabar tendo algumas doenças, mas sempre o que me preocupou muito foi se eu ficar grávida. Então, se eu tivesse 18 anos, não tinha muito, eu na minha cabecinha de adolescente não teria tanto estresse. Então, rolava a sexualidade antes? Rolava, mas eu estava determinada que tinha que ser aos 18. E a menina chega num belo dia para o pai e diz assim: pai, o senhor tem razão, está na hora de eu assumir as minhas responsabilidades e gerenciar minha vida. E eu decidi que eu vou ter as minhas primeiras experiências sexuais agora, nesse fim de semana, quando eu for acampar em Bonito com meus amigos. O pai vai tomar um susto. Mas tu não pode fazer isso, que absurdo, mas o que tu pensa? Quer dizer, quando o pai reage desta maneira, ele vê uma criança na frente dele. Quando ele cobra as questões de responsabilidade, de autogerenciamento, ele está se reportando a uma adulta. Claro, o exemplo é uma caricatura, eu falei em sala de aula, a gurizada achou graça, achou engraçado. Mas quase todos se identificaram com essa história. Não ela mesma, mas a moral da história, que é tu ser cobrado por alguma coisa, é a hora que, por uma responsabilidade, por uma atitude diante da vida. E no momento em que tu topa protagonizar esta atitude, tu é colocado de lado forçadamente. Não, agora tu é uma criança. Imagine como é difícil para um jovem de hoje, muito mais do que há 4, 5 décadas atrás, se situar na vida diante dessas questões e dessas cobranças. Talvez o ponto que a gente mereça um pouco mais da nossa atenção e reflexão é dessa expressão que a gente escuta muito por aí e dos jovens: bom, agora eu tenho um passaporte para a liberdade. Talvez o primeiro ponto seja: mas vem cá, quer dizer que tu não tinhas nenhuma liberdade antes e agora tu tens toda a liberdade? Uma liberdade imaginária, ela é, assim, em termos bem simples para compreender, ela é uma fantasia. Nem tu não tinhas nenhuma liberdade antes e nem tu terás toda a liberdade agora. E pensa que as mídias em geral, mas as representações aí no dia a dia, nas conversas, levam o jovem a crer que ele está neste impasse. E isto não é exatamente um impasse, porque o próprio jovem que estava antes falando aqui, tá, mas o que mudou? Não mudou muita coisa, assim, porque não se trata do tempo do relógio. Hoje eu tenho 17, amanhã eu farei 18 e a minha vida se torna outra. E eles se dão conta que a mudança é mais paulatina, ela é mais pausada, ela é mais cadenciada do que uma mudança radical. E talvez criar essa expectativa no jovem de que vai haver uma passagem de um mundo de cerceamento total, que na verdade não funciona assim, cerceamento de falta de liberdade absoluta, total, para uma vida de liberdade total, não está exatamente correto, mas a gente ouve isso em casa, tu vê isso na TV, tu lê nos blogs. Duas Brunas, ambas vivendo o auge dos 18 anos. Elas acabam de se conhecer, mas têm em comum a liberdade da escolha. Vivem a decisão de namorar em santidade. Bruna Dias namora há quase 2 anos e vive as alegrias e dificuldades de se relacionar afetivamente em santidade. A gente fez corte assim, uns 6 meses foi o tempo em que a gente estava se conhecendo. A gente se conheceu
E a gente ficou orando assim um tempo juntos, sem ninguém saber, no caso, só os nossos pais. Aí a gente resolveu conversar com a nossa pastora pra gente começar um relacionamento. E aí a nossa pastora falou que era pra gente orar um tempo. Aí a gente ficou orando uns 2 meses. A gente já tinha orado uns 4 meses, que era o tempo que a gente estava se conhecendo. A gente ficou orando mais 2 meses, total 6. E aí depois desses 6 meses a gente conversou de novo com a pastora e ela liberou a gente pra namorar e ficava a nosso critério beijar ou não. A gente achou que a gente tinha essa capacidade de só beijar. E o necessário é ter alguns cuidados só, né? Não ficar sozinhos, pra não ficar um beijo muito longo também. Certas carícias também não é aconselhável. Bruna Cardena já namorou e agora está sozinha à espera de um amor que aceite beijar só no altar no dia do casamento. Um homem de oração. É o que, tipo assim, é como eu falo, todo mundo faz sua listinha de como que é uma pessoa. Então eu fiz a minha. Falei, eu tirei da lista o físico e me concentrei no espiritual. Então eu vi o que eu queria de uma pessoa e olhei pra mim, o que eu precisava mudar. E comecei a buscar isso. Então hoje eu melhoro pra merecer uma pessoa da qual eu pedi pra Deus. Olha, eu acho que já tá definido pra mim. E é só o tempo de esperar mesmo, assim, Deus mostrar pra mim qual é o tempo certo de acontecer. Com 17 para 18 você começa a ficar com um pouco de medo. Porque você fala, caramba, eu vou fazer 18 anos, então as responsabilidades vão bater. E eu já tinha trabalhado antes, então eu não fiquei com medo de emprego ou algo assim. A novidade para mim ia ser a universidade, ia ser os meus amigos e conseguir conviver de uma forma diferente aqui em Campo Grande. Então os meus planos os pessoais eram: eu tenho que entrar na faculdade, eu tenho que ser muito boa lá. E os professores precisam me amar e eu preciso ter amigos. Porque quando eu vim pra cá, eu fiquei com medo de ficar sem amigos e, sei lá, de ficar excluída ou qualquer coisa do tipo. Eu não quis pensar porque eu acho que tá um pouco longe ainda. 3 anos e 1 mês, tá? Pra mim não é pouco tempo. E um medo de ficar maior de idade, das responsabilidades e das coisas que vêm com os 18 anos. Aos 18 anos, para mim, foi uma realização. Mesmo que eu não esperava ele, veio coisas depois que eu fiz 18 anos. Então, é uma data marcante. Acho que 18 anos vai ficar marcado para a história. Hoje eu estou na faculdade, hoje eu tirei minha habilitação, hoje eu tenho muitos amigos novos, coisa que antes de entrar na universidade, eu pensei que eu não iria fazer. E eu falei, cara, eu só vou conviver com aqueles amigos que estão entrando na universidade junto comigo, que eu já conhecia. Acabei me separando deles e conhecendo amigos novos. Hoje, com 18 anos, eu fico na universidade quase o dia todo e acho isso maravilhoso. Encontro outras pessoas, acham isso, por que você está indo na universidade todos os dias? Você tem pleno direito de ir para sua casa depois da aula. Por que você não volta para casa? Por que você não faz... por que você fica na universidade? Cara, eu acho que eu tenho que aproveitar o máximo da universidade. E com 18 anos isso foi uma data marcante sobre algumas coisas. Sobre questão de liberdade dentro da universidade, eu pensei que eu não conseguiria dar ideias, que eu não conseguiria pensar coisas novas. E hoje estamos aí criando novos projetos para a universidade e que com certeza está marcado na história porque eu fiz com 18 anos. E eu sempre tive muita liberdade porque minha mãe sabia que eu não bebia. Então eu não sei como seria se ela descobrisse que antes dos 18 eu bebia. E eu não sei como é agora, porque eu ainda não falei pra ela. Eu não sei como seria agora eu chegar nas férias e falar: mãe, tô indo ali comprar uma cerveja. Não aconteceu isso ainda. Eu acho que vai ser um choque pra eles. Porque aí eles vão ver que eu tenho 18 anos e eu posso beber. Mas tinha esse sonho, assim, de sair pelo mundo.
sem destino e tal, coisa de guri, né? De guri não, né? É um sonho muito legal, um sonho muito interessante, mas que pode ser realizado, inclusive desse jeito mais tarde, com o tempo. E as pessoas dizem, não, porque quando tiver mais idade tu vai aproveitar melhor as coisas. Algumas coisas sim, outras tu só aproveita bem aos 18. Então, enquanto você tem 18, que se viva os 18 plenamente, com alegria, com seus riscos aí. Deus ajuda. Que se viva plenamente, os 18 só se vive uma vez.